Fala galera, sou o Neto Concon, bem-vindos ao canal da Norten. Hoje, nosso primeiro vídeo, tenho o prazer de receber minha amiga Bruna Marque, ela que é advogada, tradutora, é professora na PUC de inglês jurídico, mãe e empreendedora serial. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a aventura dela com inteligência artificial no mundo jurídico. Bruna, bem-vinda. Obrigada. Bruna, se você puder contar um pouquinho da história, eu fiz uma introdução breve, mas tem muito mais coisa na sua história. Se você puder contar um pouquinho para o pessoal quem é a Bruna. Legal. Então a gente se conheceu numa aceleradora de startups, né? No Founder Institute, foi onde eu conheci o Neto. E eu sou advogada de formação, mas nunca atuei na área. E desde o primeiro ano de faculdade de Direito eu dou aula de inglês. E depois de viajar para os Estados Unidos, de morar lá, morar na Inglaterra, eu voltei para o Brasil e comecei a entrar na seara do inglês jurídico. Estou falando de uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, mais ou menos. E aí eu tinha os planos de estudar inglês jurídico, fazer um curso de inglês jurídico para começar a dar aulas de inglês para os advogados. E não tinha inglês jurídico na época, cursos de inglês jurídico na época, como tem hoje. Então eu comprei o livro da Cambridge, comecei a estudar e comecei a dar aulas para os advogados. Até que eu inverti, né? Eu deixei de dar aula de business e inglês geral para dar aula só de inglês jurídico. E 4 anos atrás eu abri minha primeira empresa, o Descomplicando Inglês Jurídico. E hoje a gente tem 10 professores, 12 tradutores. Então a gente é uma boutique de tradução jurídica. Também a gente dá treinamento para os juristas e para os tradutores de inglês jurídico. E todos os profissionais do Descomplicando têm formação em direito. E aí, 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui para uma aceleradora de startups, que é o Founder Institute, onde você foi um dos meus mentores. E a gente vai contar essa história, né, com mais detalhes. E aí eu fundei o Decode, que é uma empresa de tradução jurídica automática. Nós somos uma plataforma de tradução jurídica automática. E a Norten, que trabalha com a gente desde o primeiro dia. E a gente, eu e meu sócio também abrimos um estúdio em São Paulo, chamado The Play, porque a gente precisava... Que é onde esse estamos aqui, hoje, né? estamos. Então já vamos... Porque a gente precisava gravar cursos para o Descomplicando Inglês Jurídico e aí a gente resolveu montar o estúdio. Agora estamos recebendo amigos e se vocês tiverem interesse, estamos aqui. Muito legal, foi só um resuminho da história dela para a gente conseguir colocar tudo dentro do vídeo, né, Bruna? A gente aqui tem o foco de abordagem de business, de tecnologia e produtos. Eu queria ouvir de você um pouco como que era o mercado de tradução, como que era a inserção de tecnologia nesse mercado, como que funcionava e depois para avançar no que te motivou a colocar um pouco mais de tecnologia na brincadeira. Legal. Então, até 10 anos atrás, mais ou menos, a tradução era muito manual, né? A tradução humana, obviamente, era muito manual no seguinte sentido. Então, basicamente, você como escritório de advocacia, você como advogado, você me mandava, por exemplo, um arquivo. Primeiro, você fazia várias cotações para apresentar para o seu cliente e decidia o que você ia fazer comigo. Você me mandava, então, esse arquivo e eu tinha 2 telas de computador. Então, na tela da esquerda tinha lá o seu texto em inglês, por exemplo, e eu ia trabalhando, né, olhando e fazendo aqui a tradução na minha tela da direita para o português. E aí, alguns anos atrás, surgiram as Cat Tools, que são softwares ou plataformas que ajudam muito a gente nesse processo. Então, a gente trabalha numa tela só. Muita gente ainda trabalha em 2 telas. Eu trabalho numa tela só, então você joga lá o texto, ele vai para a esquerda, na direita, e ele quebra em segmentos, né? Na direita a gente vai traduzindo, mas a gente tem muita tecnologia. Então, a gente tem memória de tradução, a gente tem glossário. Então, por exemplo, o seu escritório, né? Se você tivesse um escritório, poderia me mandar o glossário que você quer que eu use para aquela tradução e tudo mais. Então, hoje em dia, a gente tem bastante tecnologia em relação a isso. E nas Cat Tools também é possível hoje já você fazer a pré-tradução automática desse texto. E aí você trabalha com... as Cat Tools trabalham com APIs, né? Com a tradução do Google, DeepL e tudo mais. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. E aí, a gente... eu, né, tive essa ideia do Decode, que na época nem tinha nome ainda, mas eu tive a ideia da gente fazer o seguinte: bom, vamos ajudar os tradutores e vamos ajudar os escritórios? Vamos pensar num Google Tradutor jurídico. Então foi mais ou menos assim que surgiu a ideia, que eu achei que seria impossível e ia custar milhões de dólares e tudo mais.
Então, a gente está inserindo essa tecnologia aqui no Brasil. Nós somos o único tradutor jurídico automático do mundo, especializado em jurídico, né? Então, a gente está inserindo a inteligência artificial também num nicho bem específico, que é o jurídico. Então, hoje em dia, por exemplo, você é um advogado de um escritório e você vai pedir uma tradução, seu cliente não quer pagar muito, obviamente, e você, de qualquer forma, vai rever aquela tradução antes de mandar para ele. Então, esse é um dos usos do Decode, né? Então, você simplesmente abre o nosso site, joga essa tradução lá, baixa a tradução, faz a sua revisão, que você ia fazer de qualquer forma antes de mandar para ele, e aí manda pro seu cliente. Então, a gente veio com mais essa camada de tecnologia e especificidade, né, na tradução jurídica. Legal. Esse não era seu plano inicial, né? Eu sei disso. Como que foi esse processo de mudança? E para chegar nesse modelo, você falar, hoje o advogado, ele usa o Google Tradutor, ele usa o DeepL, ele tem as boutiques que traduzem para ele, mas ainda assim a gente vê uma dor aí que não está resolvida, que a gente pode entregar com tecnologia. Sim, porque hoje, assim, para você, como advogado, né, receber uma tradução jurídica de altíssima qualidade, então você tem que investir muito tempo nisso. Então, primeiro, o seu cliente quer receber 3 orçamentos para ele decidir com qual empresa ele vai fechar. Segundo, o seu cliente normalmente vai querer o orçamento mais barato, mas vai querer a melhor qualidade, obviamente. Então, você também tem isso. E terceiro, pelos clientes do Descomplicando Inglês Jurídico, né, que eu tenho um relacionamento já há muitos anos, e foi com esses clientes que a gente começou, né, a testar o Decode, o MVP e tudo mais, eles me falavam o seguinte: Bruna, é muito tempo que os advogados passam, né, nessa fase, e muitas vezes eles pensam assim, eu vou perder literalmente um dia de trabalho pedindo orçamento e conversando com o tradutor e pedindo, né, a tradução do texto e pedindo indicação e tudo mais, então vou fazer o seguinte, eu mesmo vou traduzir esse texto. E aí, normalmente, o que acontece? O advogado passa no Google Tradutor e aí ele vai acertando a tradução do Google Tradutor. Muitos problemas aí. É claro que esse primeiro processo é gratuito, o Google Tradutor é gratuito, mas você, por exemplo, né, se fosse um advogado, você não conseguiria subir um Word no Google Tradutor, né? Então, muitas vezes, você tem um contrato lá de 20, 30, 40 páginas. Segundo, e o mais preocupante, é que se você sobe as informações do seu cliente para o Google Tradutor, você não tem certeza de nada, da onde, você melhor do que eu pode dizer Cai isso. numa zona cinzenta, não sabemos. Para onde o Google vai jogar isso, e obviamente 99,9% dos textos jurídicos são confidenciais, porque tem, né, informações dos clientes e tudo mais. Então, o que a gente percebeu nos nossos clientes, muito mais do que um custo menor em relação à tradução humana, é tempo. Então, por exemplo, né? Como eu estava falando no início, você é um advogado que, de qualquer forma, vai fazer a revisão desse texto, dessa tradução, antes de entregar para o seu cliente final. Então, em vez de você esperar, por exemplo, um texto de 10 páginas, vamos dizer, um contrato de 10 páginas, você vai passar metade do seu dia pedindo 3 orçamentos. Aí você vai ligar para o seu cliente, vai esperar mais 2, 3 horas, o seu cliente fala, não, eu quero fazer com essa empresa. 10 páginas a gente demora mais ou menos 2 dias úteis para entregar. Aí o advogado já perdeu o prazo. E os nossos tradutores são especializados em tradução jurídica e são advogados. Então, o tradutor que não tem essa especialização, tô chutando aí uma semana para entregar. Já passou o prazo. E aí, daqui 2 dias úteis, o tradutor humano vai te entregar, e aí você vai passar um dia revisando, antes de entregar para o seu cliente final. Então, o que o Decode traz, né? Você simplesmente digita decode.com, você não precisa instalar nada, não é software, não é nada, depois você pode até falar melhor disso. Você sobe o seu Word de 10 páginas em 40 segundos, 35, 40 segundos, você já tem a tradução. E aí você mesmo, a gente construiu, né, Neto? Quando a gente foi desenvolvendo o produto, a gente construiu um editor lá dentro, então ele vai separar em segmentos para você. E aí você também pode colocar glossário e tudo mais. Então, o que os nossos clientes estão fazendo hoje em dia? Eles estão construindo o glossário dos departamentos. Então, por exemplo, a palavra judge pode ser traduzida como juiz ou magistrado. As 2 traduções estão corretas. Então, imagina que o departamento, sei lá, de M&A gosta de judge como magistrado e o departamento trabalhista, de direito do trabalho, desse mesmo escritório, gosta de judge como juiz. Então, os estagiários estão fazendo todo esse glossário
E aí o advogado joga lá, o glossário já pega, ele faz essa revisão. Então ele economiza num texto de 10 páginas, a gente está falando de 3 dias Caramba, bastante coisa. que ele economiza. E aí a gente estava até batendo um papo sobre isso, né, outro dia. E são 3 dias que ele economiza e que ele pode investir o quê? Na relação com o cliente, tomar um café com o cliente, estratégia do cliente, todas essas horas que ele passaria ou traduzindo ou revendo do Google Tradutor, que a tradução jurídica do Google Tradutor ainda é muito ruim. Tá. Para outras coisas, o Google Tradutor é muito bom, mas para o jurídico ele ainda tem muitas falhas. A gente pode entrar no porquê disso depois. Ah, então, você pode falar com mais propriedade do que eu. Então, realmente, o Decode vem trazer economia de tempo e de orçamento. E aí, as pessoas devem estar se perguntando, então esse é o fim da tradução humana? De jeito nenhum. A Bruna vai acabar com os tradutores humanos. Jurídicos. Então, eu acabaria com a minha própria empresa, que é o Descomplicando, né? Como que fica? Porque é uma profissão altamente especializada. Sim. Tipo, as suas tradutoras têm 2 formações. Pelo menos. Direito e tradução letras. ou letras, exato. Então, não é todo mundo que tem faculdade no Brasil. A gente está falando de pessoas que têm 2 faculdades. E, tipo, tem um trabalho lá de inteligência muito grande, né? Claro. Então, um serviço altamente especializado, mas, ao mesmo tempo, muito repetitivo. Sim. Como que você vê o futuro dessa profissão? Bom, vou falar um passo atrás, tá? Então, a gente tem esse caso, né, desse advogado que fala um bom inglês e que vai revisar esse texto de qualquer forma antes de mandar para o cliente dele. Então, o Decode seria super interessante. Mas, por exemplo, você é um advogado que não tem pleno domínio e você precisa de um texto que já chegue absolutamente 100% para você mandar para o seu cliente sem nem passar os olhos naquilo. Aí a gente vai para a tradução humana. Então, assim, tem situações onde o Decode cabe muito bem e tem situações onde a tradução humana cabe melhor. Então, hoje, cada vez que eu recebo um pedido de orçamento no Descomplicando Inglês Jurídico, eu entendo o que o cliente está buscando. Então, eu passo para ele 2 orçamentos. Olha, a gente tem aqui a tradução humana, que você vai receber uma tradução, vai demorar tantos dias, vai ter o custo de X, mas essa tradução você não precisa, passar os olhos nem nada disso. E nós temos outro tipo de tradução, que é uma tradução automática, você vai receber em 40 segundos, depois que você me autorizar, ou então eu vou te dar aí um usuário e senha e você faz isso. Você vai gastar 80% a menos, vai economizar 99% de tempo. E aí você, por exemplo, se você está pedindo para mim a tradução de um texto que o seu colega americano da sua própria empresa vai revisar lá no exterior. Então, alguns clientes nossos que são multinacionais, eles falam justamente isso. Eles falam o seguinte: Bruna, eu tenho que explicar o processo que está aqui, correndo aqui no Brasil, lá para minha matriz nos Estados Unidos. Então, eu passo o processo no Decode e ele quer entender o que está acontecendo nesse processo. Eu não preciso gastar não sei quantos R$1.000 e esperar 3 dias úteis para receber essa tradução. Então, assim, tem usos da tradução humana e usos da tradução automática. E aí, voltando à sua pergunta, qual o futuro da tradução, né, dos profissionais de tradução? Os profissionais de tradução altamente especializados nunca vão perder mercado, porque eu não acredito que antes de, 10, 20 anos, a tradução automática vai estar absolutamente perfeita e você vai dizer, né, não precisamos mais de tradutores humanos. E quando a gente atingir isso daqui 2 décadas, um chute absolutamente empírico meu. Não tem como... não tem como prever. A gente vai ter esses tradutores alimentando a inteligência artificial, a gente vai ter esses tradutores criando glossários, a gente vai ter esses tradutores ajudando os desenvolvedores a melhorarem as plataformas. Então, um feeling que eu tenho um tradutor altamente especializado hoje, né? Tradutor de medicina, de literatura, de engenharia, de direito e tudo mais. E aí quero ver se você concorda comigo. Mas se esse profissional já começar a estudar alguma coisa de programação, alguma coisa de inteligência artificial, esse profissional daqui 10 anos vai ser super disputado, você concorda? Com certeza, eu acho que é uma habilidade que ela está interligada em todas as áreas vão ser afetadas de alguma forma, mas eu também não vejo essa visão mais negativa da tecnologia, que a tecnologia vai acabar com os empregos.
eu acredito que a gente entrega é poder melhorar a vida das pessoas com tecnologia, poder liberar elas de tarefas repetitivas. Então, tanto um advogado sênior, um sócio, eu imagino que ele queira alocar o tempo dele de maneira mais prazerosa, né? Não estou falando que traduzir é chato, mas a hora que você tem que traduzir 200 páginas... E o seu cliente está te pagando R$ 2.000 por hora. Isso acaba ficando maçante de alguma forma. E muito caro para o seu cliente, né? Caro para o seu cliente, e você pode, tipo, conversar com o seu cliente nesse tempo, entender melhor a necessidade, o que motivou todo aquele processo, aquela necessidade, e entregar mais valor para o seu cliente. Exatamente. E só voltando um pouquinho, Neto, desculpe por te interromper, imagina. O Decode também vem ajudar os tradutores. Eu ia entrar nesse ponto, não é? Porque fico imaginando o lado do tradutor, que ele tá lá 100%, pensar 8 horas por dia, com 2 telas, uma em uma língua, outra na outra, e tá fazendo... Só o trabalho da digitação, né, que o Decode tira de você, e, por exemplo, do português para o inglês, é claro que um tradutor altamente especializado tem um inglês absolutamente avançado. Mas mesmo com o inglês super avançado, eu trabalho com inglês literalmente há 20 anos, você tem dúvida aí, é at, é on, é in, então você parar o seu trabalho para... Não, total! Temos todas essas dúvidas. Preposição é um negócio assim, em espanhol, em inglês, em qualquer língua. Então, tirando 2 trabalhos desse tradutor, né? Então, você como tradutor passa o texto no Decode, você já economiza muito tempo de digitação. Então, por exemplo, né, em processos judiciais e tal, tem a qualificação das partes, CPF, endereço, para que você vai redigitar isso? Né? O Decode traz para você tudo copiado, número de CPF, número disso, número daquilo, por exemplo. E aí todas essas dúvidas, por exemplo, do português para o inglês, né? Então, você não vai precisar mais se preocupar com gramática, preposição, essas coisas todas. Então, você vai se preocupar você vai, né, claro, comparar as traduções. E a gente, pela nossa experiência, a gente fala aí de uma economia de 25% a 30% do seu tempo. O que eu quero dizer com isso? Que você vai poder... com o mesmo número de horas, com as 8 horas por dia, que a gente trabalha 12, 15, mas com o mesmo número de horas por dia, você vai produzir 30% a mais, né? Entendi. Então, como o custo de uma tradução automática é muito baixo, você ou pode repassar esse custo para o cliente, ou você pode absorver isso, por quê? Porque você vai ter 30% a mais de produtividade. Então, o Decode... eu sei que muitos tradutores devem estar com medo, né? Mas a Bruna vai acabar com o mercado de tradução. Não, porque eu tenho, né, a empresa Descomplicando Inglês Jurídico, que oferece a tradução humana. Então, a tradução humana não vai acabar tão cedo e o Decode é uma ferramenta para os próprios tradutores, né? E eu sei, né, tenho colegas que falam abertamente que passam no Google primeiro, antes. O que é temerário, porque você assina NDA e tudo mais, né? Então, não passem mais no Google. Porque quem não sabe, não sabia dessa informação, você pode falar melhor do que eu, a gente não sabe onde vai parar, né? Com certeza. O texto que a gente joga lá. Google, não estamos falando mal de você, tá? Não, inclusive a sua tradução é muito boa. É uma tradução mais assim de assuntos, né, mais neutros, menos técnicos. Então, por exemplo, teve uma advogada de um dos nossos clientes que falou assim: eu adoro o Google Tradutor para assuntos não jurídicos e não técnicos. Então ela estava, o que ela estava fazendo? Acho que ela é cidadã italiana e queria tirar o passaporte dela, alguma coisa assim. E ela se comunicou com o consulado italiano em italiano com as traduções do Google Tradutor. Sem problema nenhum. E todo mundo se entendeu e se comunicou e tudo mais. E não eram informações confidenciais. Então, o Google Tradutor tem muito o seu valor em determinadas situações, né? Então, a gente não está falando, não está demonizando nenhuma ferramenta. A gente só está tentando, né, mostrar que cada um deles tem o seu momento e o seu lugar. Sim, ele cumpre um papel fantástico, porque a capacidade de generalização, então pegar textos de qualquer mundo, qualquer universo, desde, tipo, universo geek a, tipo, médico, ele tem lá a sua taxa de acurácia muito boa, né? Super! E a cada ano que a gente usa, ele tá melhorando, assim, exponencialmente. Ele tá em constante treinamento. Então, eu acho que a grande vantagem do Google Tradutor é justamente essa capacidade, a amplitude
universos, né, que ele Sim. consegue traduzir, mas acho que quando a gente entra no mundo jurídico, pelo menos eu vendo de fora o mundo jurídico, eu vejo sempre as pessoas, pelo menos a sensação que eu tenho, estão discutindo vírgula, né? Tipo, se essa vírgula tá ali... Literalmente, você sabe aquela palavra... que tem processo que a parte perdeu literalmente milhões de dólares por causa de literalmente uma vírgula. Em um contrato. Em um contrato. Então, assim, era um contrato de trabalho, se não me engano. Então, sim, a gente está falando de coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, eu não falo polonês, então se eu for para a Polônia e aí, sei lá, eu quero comprar um sapato número 36, vou jogar no Google Tradutor e com certeza ele vai acertar essa informação, certo? Você vai conseguir se comunicar com a outra parte. Ah, mas era a preposição do polonês, é assim, assado. Tá, eu consegui comprar o sapato, ele resolveu o seu problema. Acabou. E isso é fantástico. Eu espero que o Google Tradutor seja cada vez melhor. Mas eu não sou tradutora da área médica nem nada, mas eu creio que se você jogar lá um texto médico, um texto de engenharia e tudo mais, ele ainda não tem essa capacidade de ser específico, porque exatamente isso, pela amplitude dele, traz um benefício maior do que ele ser específico, né? Então o Decode vem resolver esse problema sendo mais específico. Como, por exemplo, a vara civil. A gente coloca... Quais são... A Bruna tem vários exemplos de tradução. Um dia eu coloquei vara criminal, e aí o Google Tradutor traduziu como criminal rod. Tá. Petição inicial, ele traz initial petition. Que seria... Complaint. E a vara criminal é criminal court. Vara civil, civil court. Então ele ainda traz como criminal rod. Que seria, traduzindo ao pé da letra... E rod é tipo uma vara, um negócio, exatamente, né? Que é a vara, que é também vara, né? Mas a palavra em português. Então, mas o significado é totalmente outro. E aí eu tenho um caso, né, pra contar. Um ex-aluno do Descomplicando, desembargador de um Tribunal de Justiça do Brasil, ele me ligou e falou, Bruna, eu e mais 14 desembargadores, a gente já produziu um livro em português, e aí aqui no Tribunal de Justiça, como todo órgão público, eles têm lá 3 empresas que foram licitadas, né? E eles tiveram que mandar a tradução para a empresa de menor valor, óbvio. E aí ele falou, mas como eu já fui aluno do Descomplicando, eu tô desconfiado da tradução. Posso te mandar? Eu falei, manda. Na primeira página tinha initial petition e não complaint, como petição inicial. Aí eu dei uns 4, 5 exemplos para ele, eu falei, desembargador, né? Me parece, não posso afirmar, porque eu não acompanhei o trabalho, mas me parece que isso foi jogado no Google Tradutor e eles entregaram para você. Ah, não pode, a gente vai publicar esse livro nos Estados Unidos, não pode ser feito dessa forma, claro. E aí as minhas tradutoras lá da minha equipe do Descomplicando, aí requer a tradução humana, né? Isso é um livro que vai ser publicado. Então uma vírgula realmente faz muita diferença. Então, e aí no meio do processo elas falaram pra mim, Bruna, isso, você falou que tinha desconfiança de que isso poderia ter sido passado no Google Tradutor e a gente acha que... A gente tem quase certeza de que não isso realmente afirmar, não dá pra afirmar, porque a gente não estava lá. Então, assim, e aí teve uma vez também que se demoniza muito ainda a tradução automática, né? E aí eu participo de muitos grupos de tradutores e tal, e aí eles estavam discutindo, não vou me lembrar o termo agora, mas eles estavam discutindo a legendagem de uma série lá, de uma cena de uma série. Jurídica ou... Não, mais geralzona. E aí, a pessoa que postou fotografou. E era um negócio, assim, super literal, tipo se fosse no jurídico initial petition e não complaint para petição inicial. E era uma frase, tava super literal. E aí essa pessoa jogou lá no grupo falando assim, essa tradução automática é mesmo uma porcaria, com certeza isso aqui foi obra do Google Tradutor. Um dos membros teve a ideia de pegar, porque essa frase estava no português, mas estava muito literal, então dava para entender o que o inglês era no original. Ele esse tradutor jogou no Google Tradutor e falou, olha o resultado do Google Tradutor, é muito melhor. Caramba. Então aquilo foi obra de um tradutor humano que não se deu ao trabalho de pesquisar as expressões e traduziu de modo super literal. A tradução do Google Tradutor veio muito melhor. Ela então, já consegue pegar o contexto. Exatamente. Então, o que eu falo para os meus clientes, quando eles ficam na dúvida de traduzir no Decode ou não,
para os casos onde isso é o mais recomendado, eu falo para eles, quando você manda para um tradutor que você não conhece o trabalho dele ainda, você sabe se ele já abriu um dicionário jurídico bilíngue na vida dele? Então, assim, comparando o Decode com o tradutor que nunca pegou um texto ou é super iniciante em texto jurídico, o Decode já vem com muito mais acertos de terminologia, por exemplo, entendeu? Então, de novo, tradução humana, não vejo o fim dela nas próximas décadas, e o Decode e a tradução automática, de um modo geral, já está muito melhor do que a tradução de alguns tradutores que ainda, né, não se dão ao trabalho de pesquisar terminologia e essas coisas todas. Então, a inteligência artificial realmente nos ajudando, né? Não criando competição, muito pelo contrário, ajudando a gente a ser um profissional melhor. E aí tudo isso surgiu da sua vontade de tipo, montar um curso de inglês online. Então, quando eu fui para o Founder Institute, inclusive é uma aceleradora que eu recomendo bastante, eu entrei no Founder Institute para transformar o Descomplicando Inglês Jurídico, que até então era, e na verdade eu transformei, né, mas outras coisas aconteceram, na verdade, que até então era uma empresa tradicional, não era uma startup, então eu entrei lá no Founder com o intuito de transformar o Descomplicando numa startup. Tá. E hoje a gente está conseguindo, a gente está redirecionando a empresa e tudo mais. Mas um dos mentores, né, o Rafael, que na época era um dos diretores. Grande Rafa Campos. Rafael Campos. Ele é um mentor, né? Ele era um diretor. Ele não era de falar por horas e de tudo mais, mas ele é muito cirúrgico no que ele fala, né? Você enfim, tá com ele há ficou com ele em muitas turmas. E aí eu me lembro que ele falou assim, lá no meio do meio pro final do Founder, ele falou assim, Bruna, posso te ligar? Queria bater um papo com você. Pode, claro. Ele me ligou e ele falou assim, você já ouviu falar do exercício do Moonshot? Eu falei, já ouvi falar. Que fala, você com mais propriedade, o que é o Moonshot, para as pessoas que não sabem. Moonshot é o famoso tiro na lua, né? Então, assim, você começa a pensar algumas dinâmicas. Se você tivesse todo o dinheiro do mundo para fazer o negócio dos seus sonhos, o que você faria diferente do que está hoje? Se você não tivesse nenhum dinheiro para fazer o seu negócio dos sonhos, se você tivesse superpoderes, como seria o seu negócio? Se você tivesse todo o tempo do mundo, então você começa a tirar... Você elimina todas as barreiras, todos os limitantes do Isso. seu negócio, você começa a pensar em várias possibilidades. Muitas delas, sim, inatingíveis. Depende de algum superpoder, depende de recursos infinitos, mas outras, que foi o caso da Bruna, tipo, parecia impossível. Exato. E o que parecia impossível naquela época? Então, aí o Rafael me fez mais, essa provocação, eu falei, sei o que é Moonshot. Ele falou, então pensa no Moonshot para o Descomplicando, para sua empresa. Aí, ele só me falou isso. Beleza, tchau, não sei o quê. Demorou 2 minutos o telefonema. E aí, eu não sei se todos os empreendedores são assim, mas o meu cérebro fica constantemente... Eu achava que eu era acelerado até eu te conhecer. Então... Aí eu sou, tipo, o Buda. Você é o Buda. Perto de mim. E aí, eu tô assistindo literalmente, assim, um episódio de, sei lá, Grace and Frank, e aí aparece uma cena e eu falo, puta, vou falar com o Neto pro Decode, a gente pode fazer isso. Enfim, é infinito. E ainda mais quando eu sou provocada a pensar. E aí eu desliguei do Rafael, falei, cara, eu vou pensar. E aí eu falei, tá, então o Moonshot eu não tenho limitação de tecnologia, de dinheiro, de tempo, né? Um sonho, assim, desvairado. Sabe o que seria legal, né? Eu comecei a pensar comigo mesma. Um Google Tradutor jurídico. Porque assim, a ideia do Google Tradutor tá aí, mas pro jurídico ele é péssimo e tal. Mas aí eu falei, imagina, porque eu imaginando, né? Eu vou ter que contratar uma equipe de profissionais para criarem uma inteligência artificial. Nossa, nem era Decode, na época nem tinha nome. Isso aqui deve custar milhões de dólares, deve demorar 2, 3, 4 anos. Porque eu pensava assim, se o Google não fez isso, que é uma coisa tão óbvia que nesse exercício de Moonshot, se o Google não fez isso é porque custa muito e tal. Mas não fiquei satisfeita e falei, não, vou falar com gente que entende de tecnologia, porque eu entendo zero de tecnologia. Aí falei com o meu sócio no Descomplicando, o Pedro, ele falou, mas de onde você tirou essa ideia? Né? Falei, cara, eu acho que é impossível, mas quero entender. Se for impossível, já é impossível, não vai acontecer nada. E aí você era o meu mentor no Founder, mentor de tecnologia.
E aí, o Pedro tem um amigo de muitos anos que também tem uma empresa de tecnologia. E aí ele foi perguntando para as pessoas, enfim, indicaram umas 4 empresas de tecnologia pra gente e tinha a Norton. E a gente falou com essas 4 primeiro. Então, na reunião eu falava para eles assim, eu quero ser, né, a ideia do Google Tradutor, mais na área jurídica, né? E assim, eu não sei por onde começar. Será que a gente teria que montar uma inteligência artificial do zero? Aí eles, não, mas não dá para fazer isso. A gente pode usar uma API de um tradutor que já existe, por exemplo, do próprio Google Tradutor, mas aí você estará treinando o Google. Eu falei, não quero investir, não sei quanto eu vou investir, se eu tiver dinheiro para isso, para treinar o Google de graça para eles. Não, mas não dá para fazer de outro jeito, não dá para fazer de outro jeito. E uma empresa, e 2 empresas, e 3 empresas, e empresa que nem retornava a nossa ligação e tal. Que é bem comum nessa área. Não, e aí as empresas que falaram que era impossível, que era possível só desse jeito, uma delas me mandou orçamento, as outras nem orçamento eu recebi. E eu falei pro Pedro, cara, vamos tentar o Neto? Ele é mentor lá, não sei o quê, já tive algumas mentorias com ele. Ele falou, vamos. E aí você foi o primeiro e o único a falar, não é impossível. Dá para fazer isso e não custa milhões de dólares, porque a gente não vai ter que criar uma inteligência artificial do zero. Mas deixa eu pensar numa proposta. Aí você falou com o Rafa, né? Não sei se o Rafa estava nessa primeira reunião. O Rafa entrou depois. Depois, né? Se envolveu depois. Que o Rafael é o seu sócio, né? CTO Cientista de informação. Ele é cientista da computação. Da computação, desculpe, cientista da computação. E aí você me falou, me dá uns dias. Eu falei, claro, tal. E aí você foi o único que me mandou um orçamento. E eu lembro até hoje que até deu um medo que você falou assim, você escreveu assim no orçamento. Vou falar qualquer coisa aqui. Vai ter 10 passos para construir isso. Eu e o Rafael sabemos 6 passos. 4 a gente vai ter que descobrir. Aí eu falei, meu Deus do céu. Ou... O que é comum em qualquer projeto de dados, não, tá? então, mas eu falei assim, eu olhei pro Pedro transparente. E falei pra ele, ou ele vai passar perna em nós, né, em nós, os caipiras que não sabemos nada de tecnologia, porque depois ele vai falar, não, mas eu não consegui, eu falei pra vocês que eu não ia conseguir. Uhum. Sem julgar o seu caráter, porque é o que a gente pensa, Sim, né? a gente era totalmente desconhecido. Exato, naquele... E aí eu falei assim, ou... Ele é um cara que tá falando pra gente a verdade, e ele tá falando, não é impossível, mas até aqui eu sei, até aqui eu vou fazer acontecer, mas eu tenho que pesquisar. Você me mandou um orçamento e a gente falou, nossa, não custa milhões de dólares, a gente não vai ter que começar isso do zero, a gente pode usar API, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não era um dinheiro que eu e o Pedro tínhamos, assim, na conta bancária e tudo mais. Então, a gente foi atrás de um investidor, que a gente fez uma rodada de Family and Friends. E aí a gente falou, não, vamos apostar no Neto e no Rafael, que nem, a gente não apostou na Norton, a gente apostou em você e no Rafael. O que falam pra startup, né? Aposta no jockey, não no cavalo por enquanto. Hoje eu recomendo a Norton como empresa. E aí a gente tava naquela, eu falei pra você, Neto, como é que a gente... Não, você e eu, né? Por mais seja acessível, não é, a gente sabe que não é barato. Não, e eu peguei um dinheiro de investimento da minha família, quer dizer... Você tem que dar satisfação. Almoço de domingo não rola mais se eu quebrar. Então, a gente pegou investimento e aí a gente chegou à conclusão de que a gente ia... E aí, no meio desse processo, a gente criou a marca Decode, né, que nem tinha nome ainda. Então, a ideia é a gente treinar ininterruptamente a nossa inteligência artificial com textos traduzidos por advogados, né? Com textos, então, contratos, e, né? Todos esses documentos jurídicos traduzidos na mão mesmo, daquele jeito mais artesanal que se faz. E a gente vai alimentando a inteligência. E aí, quando chegou nessa parte que você, né, que acabou lá a sua zona de conforto, você falou, não, agora vai começar uma área que eu não sei e tal. Agora a brincadeira vai ficar séria e você e o Rafa, tal, conseguiram. E realmente vocês descobriram como fazia e tudo mais. E aí as pessoas podem pensar que a barreira de entrada é muito pequena, né? Então, eu já tive papos... Todo mundo fala. Então, com depois que tá pronto, cara, é óbvio isso. Tipo... Exato, eu já tive papos com investidores, assim, nem procurando ainda investimento naquela época, mas eu só queria saber, né, feedback. A visão de negócio, né, do meu modelo de negócio. E assim, é muito difícil entender esse negócio ainda de dentro, né? Então, cada reunião que eu tinha, eu ligava pra você e falava, Neto, ó, o investidor tal falou que a barreira de entrada é nula.
Aí a gente ria, a gente junto ria, porque assim... Então cria, né? São detalhes no meio do processo que são muito complexos, né? Então, contando um pouco do meu lado, porque o que eu via para acreditar no projeto? Porque a gente tinha que acreditar também, Sim. né? A gente sabia que era possível, a gente dominava os algoritmos, a gente sabia montar a plataforma web, mas toda vez que a gente está mexendo com inteligência artificial, a gente tem a máxima, né? Garbage in, garbage out. Então, se a gente coloca lixo para um algoritmo... Ele vai aprender. E a gente põe poder computacional lá, ele vai aprender, ele vai ficar aviesado naquele lixo. Então, a gente teria que colocar dados de qualidade na informação. Aí, a Bruna, ela tem uma empresa de tradução, ela consegue fornecer dados de qualidade para outra. Segundo problema, o mundo jurídico precisa levar contexto. Não posso traduzir palavra por palavra. Então, o algoritmo... Senão vira initial petition, né? Exatamente. O algoritmo, ele não pode traduzir palavra por palavra, ele tem que traduzir texto por texto. Até que a gente tem várias limitações por conta disso, porque tecnologia a gente está sempre, lidando com escolhas, né? Ao melhorar aqui, mas a gente traduz frase contra frase, o que fala assim, como que a inteligência artificial traduziu essa palavra? Essa palavra isolada eu não sei. Eu sei que essa frase ela traduziu desse jeito. Tá? Então a gente sabia que assim, o problema dos dados, que é muito comum, a gente ficaria tranquilo e você rapidamente conseguiu fornecer 3.000 pares de palavras. Hoje a gente já passamos de 12.000. E a gente tem uma incerteza muito grande, porque pode ter estrutura nesses dados que a gente consegue capturar, pode não ter. Então você faz todo um trabalho de levantar, Tiro no escuro, né? muitas palavras e a gente chegar, olha, não tinha nenhuma estrutura, então o modelo não capturou. E só pra gente, você falou em 12.000 pares, parece muito pouco, são milhões de palavras, né? Milhões. Milhões Na hora que a de gente palavras. faz o depara... Na hora de fazer o depara, exatamente. Tem todo lá o nosso secret sauce, que é o nosso, né? Não vamos falar Não aqui. vamos contar abertamente, mas é um trabalho... Então, assim, é muito expertise de tecnologia e inteligência artificial do seu lado e escolha de textos e tradução e tudo mais daqui, né? Porque a gente tem que ficar também, assim, tem que ter estrutura, mas eu não posso ter um modelo que overfita, né? Traduzindo overfita. Ele fica muito bom em acertar aquelas palavras que ele foi exposto durante o treinamento. Palavras isoladas? As frases, né? As frases, então, tá. ele decora aquelas frases, ele sabe traduzir exatamente aquelas frases. Mas se eu pegar o texto que seu cliente vai colocar, Entendi. ele é um texto que a inteligência nunca viu. Entendi. Pelo menos é esperado que... Então, ela tem que ser muito boa para identificar esses padrões e aplicar com uma assertividade alta em textos que ela nunca viu. E isso pode, dar BO. E a gente fica sempre discutindo também, porque assim... Aí entra no medo do lançamento, do meu lado, né? Que eu acho que tem que ser perfeito, que tem que ser honesto, sempre pode melhorar, sempre vai poder melhorar. E eu precisei muito disso de você, da Northern, me dizendo, Bruna, é bom o suficiente para ser lançado. Se o Google tivesse esperado para ser o que é hoje, ele não teria sido lançado, né? Porque... Mas é normal, e esse é um ponto que eu queria ouvir muito de você, porque a gente conseguiu fazer o projeto em 6 meses, que foi um tempo muito bom. Foi muito bom, Mas levou um tempo, e é natural, porque você tem toda essa história, você é professora, você tem meus clientes seus clientes descomplicando, você não pode colocar uma tradução... Uma porcaria no mercado. Que vai mandar um initial petition. Exatamente. Você tem sua reputação para zelar. E aí, eu queria ouvir você contar essa história, porque você traduzia, você falava, pô, ficou bom, ficou muito bom, não é uma tradução, não parece tradução de máquina, parece tradução humana. E você fez esse exercício comigo, lembra? Sim. Eu mandei vários textos para você traduzidos pelo humano, e você jogou no Decode e você me falou, não olha e me fala o que é humano, o que é máquina. Eu errei muito, né? Você errou 70%. Falando que era humano e era máquina, né? O que a gente fez? A gente pegou vários foi legal textos, esse exercício. porque eu precisava trabalhar a confiança dela, né? Tava bom. Momento psicólogo. A tradução tava boa. Então, o que a gente faz? Me manda 100 textos, eu vou mandar Google Tradutor e vou mandar do Decode. Você me fala qual que tá melhor. E a tradução humana. E a tradução humana.
E ela foi apontando. E ela, tipo, o que ela apontava como humano, ela errou 70%, né? Que era de máquina. Essa daí foi a máquina, essa daí foi a nossa, essa daí foi a nossa. E mesmo assim, você precisou ouvir dos clientes. Mas conta mais, tô falando muito. Imagina. Você precisou ouvir os clientes, ouvir advogados de grandes escritórios falarem, putz, isso aqui tá bom. E aí... Então, o Decode foi lançado, e aí eu quero fazer um treinamento de IA por semana. O Neto fala, Bruna, pelo amor de Deus, não é assim. Você queria deixar automático. Eu queria, Então, assim, eu tenho muito apego com a qualidade, né? Então, assim, tem um histórico, né? Sou professora disso, não posso colocar uma porcaria no ar e nunca iria colocar. Então, eu tive que... O Neto trabalhou muito em mim essa medida do... E você dá aula de MVP, né? Então, o Neto sempre fala nas aulas dele de MVP que não é um produto meia boca. É uma parte muito boa de um produto que ainda vai se desenvolver. Que tá incompleto. É isso? Exatamente. Ele é metade do que vai ser, mas essa metade tá funciona. sensacional. Exatamente. E aí, então, passou pelo meu crivo de qualidade, que é um crivo muito chato. Sei, conheço bem, conheço. E aí eu comecei a ter coragem de ligar para os meus clientes do Descomplicando e falar, olha, tem uma tecnologia assim, 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 quer testar? Quero. Aí você perdeu o medo de vez. Claro que não, né? Não, perdeu. Você acha? Porque, não sei se perdeu de vez, mas você marcou uma reunião com os 30 advogados. Qual foi essa? De alto nível. Que você foi fazer uma tradução ao vivo para eles. Aquela? A famosa. A famosa. A famosa. Então, aí eu acho que... eu sempre vou ter medo, né? Sempre tenho medo das aulas assim, né? Eu acabo uma aula, puta, devia ter falado aquilo, não sei o quê, podia ter... Então, assim, perfeccionismo vai ser para sempre. Mas aí eu comecei a falar com os meus clientes, eles começaram a testar e começaram a falar, Bruna, isso economiza muito tempo. E o resultado é muito superior do Google Tradutor, porque é o comparativo que a gente vai receber, né? Porque eles comparam a gente com o Google Tradutor. Aí eu lembro que o advogado de um escritório, para vender lá dentro, né, a ideia falava assim, é um Google Tradutor jurídico, é um Google Tradutor... E eu não tenho problema nenhum em ser comparado, porque a ideia é natural. O Google Tradutor é como funciona o Google Tradutor, mais ou menos. E aí eu falei pro Neto, vamos pro Tudo ou Nada? Vamos demonstrar para um monte de gente? Vamos? Até aí tudo bem. Vamos demonstrar o que eu tô pensando. Fazer um zoom e tal e demonstrar. Ela vai pegar um PDF de um contrato de 5 páginas e a gente vai lá demonstrar. Chega o dia. A gente não combinou, né? Antes. Não. Putz, olha, eu nunca mais cometo esse erro. Chegamos no grande dia, eu entro lá no Zoom. A Bruna, não, vou traduzir um documento aqui. Aí eu abro a plataforma. É um livro, 310 mil palavras. 290 páginas, 310 páginas, negócio assim. Um livro de direito que acabou de ser lançado, não tem a versão em português. Não tem a versão em português. A gente vai testar aqui na plataforma. E eu fazendo ao vivo. E eu achando que aquilo... Chance de dar certo, tipo... Eu tava super... Aí... Você me deixou confiante? Entrei pelo cano. E o Neto lá, Bruna. Aí o Neto assim no WhatsApp, o que você tá fazendo? Eu subi eu suava frio. Não, aí a gente precisava converter o texto. Na época, não, a gente não trabalha com PDF, tem que ser DocX. Word, Então eu precisava converter. Não, isso eu faço todo dia, eu faço no Google Docs. Jogou no Google Docs, o Google Docs se enroscando. Quebrou. O Google Docs Vamos fazer de novo. Google Docs quebra, Google Docs quebra. Sempre na página 80. Aí eu falei, Bruna, isso daí, tipo, o Google Docs não tá dando conta do E as pessoas esperando a gente... E as pessoas lá, tudo advogado, tipo, seus 10 mil reais por hora. Exatamente. Os advogados lá. E aí, a Bruna lá no desespero, eu falei, não, acabou o teste, tipo, então tô tranquilo, o Google quebrou, tudo bem. Se o Google quebrou, tem a gente, né? Eu tenho todas as desculpas do mundo pra falar que quebrou, né? Aí ela, tipo, 420, não, já contratei uma plataforma aqui, já coloquei o cartão. Já converti. Converti, tem aqui. Aí eu, Bruna, a gente tinha tudo pra sair. Tipo, uma desculpa honrosa. Uma saída. Aí ela sobe na plataforma, e aí, tipo, eu fiquei olhando na Matrix. Eu tava com uma tela na reunião, outra tela na Matrix. Porque você estava vendo por dentro, eu tava vendo né? o sistema, o que estava acontecendo. E o sistema lá fritando. Tipo, é que não era meu computador. Se fosse meu computador, a ventoinha já ia estar lá.
Mas começou a trabalhar e não E dava aí, enquanto erro. isso, eu ia tirando dúvidas das pessoas. Bruna, mas como que vai ser? Fazendo Não sei o quê. malabares, porque foram 14 14 minutos. minutos. Meu, 14 minutos, assim, que, tipo, o sistema não acusava quebra. E ela, Neto, e aí? Meu, tá indo. Tá indo, não, Tipo, ele não tenho ideia de quanto tempo vai demorar, né? ele não falou que quebrou, ele tá funcionando. Não, então, distrai o pessoal um pouco mais. E ela foi contando histórias, 14 minutos Tirando mais as longos. dúvidas e não sei o quê. Aí, de repente, eu olho lá, tipo, o sistema parou. Na época, eu tinha que atualizar a página ainda pra ver não a era resposta. Aí eu tinha falei, que ter. Bruna, atualiza a página aí. E isso, a minha página Tela compartilhada compartilhada. pra todo mundo. Aí ela atualizou, tipo, nossa, carregou do outro lado. Aí tava o texto em inglês à esquerda e a texto direita o texto em traduzido. português. Aí eu, nossa, bateu um alívio. Aquele dia bateu um alívio. E assim, só para vocês terem uma ideia de métricas, um livro de 300 páginas, vamos simplificar, um tradutor humano demoraria 90 dias úteis para traduzir. Mais um processo de revisão. Mais processo de revisão. Então, assim, eu imagino, eu penso, né, quem seria esse cliente? Então, imagina que eu estou fazendo um mestrado em Direito e o meu inglês é intermediário, eu não falo inglês, eu tenho que ler um livro em inglês para daqui uma semana, porque eu tenho que discutir o meu, né, na aula de mestrado e não sei o quê. Você joga no Decode. Em 15 minutos, literalmente, você tem o texto traduzido e você vai entender o que está dizendo aquele livro e vai conseguir discutir no mestrado. Então, também é outro uso, né, pra gente. Mas depois que acabou a reunião, eu achando tudo super tranquilo, Não, tipo... tudo não. Aí todo mundo foi embora, aí eu falei pro WhatsApp, Neto, fica aí que eu quero saber o que você achou tal. Bruna, você é completamente louca, cara. Eu quase morri desse lado, não sei o quê. Mas foi a nossa prova cabal, né? Assim, se a plataforma precisava de um crash test, a gente fez crash test ao vivo. Ao vivo. Então a gente traduz um livro em 15 minutos, né? Traduz um livro com uma qualidade boa. Com uma qualidade muito boa em 15 minutos. Então você está falando de economizar 3 meses de espera, né? No mínimo, por um livro traduzido pelo humano. E um custo 85% a menos. É muito significativo. É muito significativo. Se a gente pensar em escritório de advocacia... É muito significativo. E se você manda um livro desse para você ter, né, para o mestrado e tudo mais, para uma pessoa que não tem a mínima ideia do que é tradução jurídica, você não vai entender nada porque ela vai traduzir super literalmente. Então, assim, esse é um outro exemplo de um ótimo uso do Decode, entendeu? Legal. Enfim, tem várias situações, mas eu tenho alguns alunos que estudam no mestrado e o inglês deles não é avançado e eles já estão usando o Decode para justamente isso. Então, eles jogam os textos lá em inglês e aí eles já leem em português. E aí, a gente passou por toda essa jornada e aí teve um dia que você, professora, advogada, tradutora... Né? Uma pessoa séria mãe, e tal. Eu tava numa reunião e aí você me liga. Eu, tipo... elegantemente desliguei, tipo, Bruna, estou numa reunião. Ela vai falar qualquer coisa, que ela tá com dúvida. Já te ligo. Aí ela me liga de novo, tipo, eu desligo, tipo, gente, tipo, não, ela tá fazendo alguma demonstração. E a plataforma traduziu, tipo, lawyer por banana. Tipo, e perdemos toda a credibilidade. Começa a chegar um monte de áudio. Aí, gente, vocês vão me dar licença, eu preciso ouvir um áudio, coloquei no mudo da reunião e de repente eu dou play. Atende, porra! O que foi esse atende, porra? Eu choro de rir literalmente, tá? Não, acho que foi uma descarga de emoções, aquele atende, porra. Porque eu fiz várias demonstrações, né? E aí, o Descomplicando tem um cliente que é nosso cliente há uns 2 anos, mais ou menos. E aí, eles têm uns sócios super modernos e super com pegada de tecnologia e não sei o quê. E a gente tava, né, demonstrando, e vários sócios tinham provado, né, o Decode, experimentado, não sei o quê, mas faltava eles falarem, não, vamos implementar aqui no escritório formalmente. E foi essa notícia. Então, eu fiz a reunião com a advogada responsável pela área. E ela falou, não, a gente não sei o quê, a gente gostou muito, várias pessoas testaram, não sei o quê, vou criar usuário aqui, a gente vai começar a usar o Decode, não sei o quê. Aí eu, toda blasé, né, a gente tem que fazer, não tem que fazer isso? Não, tá, tudo bem, legal, não sei o quê, como se fosse uma coisa super comum. Toda empreendedora, né? Tipo aqui, assim, e aí eu desliguei e falei pro Pedro, meu sócio, que fica do meu lado, fechamos, nosso primeiro cliente pagou!
Aí falei, tem que contar pro Neto. Aí que foi, que você não atendeu, não sei o quê. Não, pode mandar. Aí você me ligou de volta, fechamos aquele escritório! Aí todo mundo começou a gritar e tal. Então, assim, a primeira venda é muito significativa, né? Porque... Com certeza. Porque eu falava tinha dia que eu ligava pro Neto assim, Neto, puta, acho que eu viajei, cara. Ninguém vai querer isso aqui. Não... Sabe, peguei dinheiro da minha família, não vou devolver, como que eu vou fazer? O pessoal tá no Google Tradutor. Aí tinha dia que eu falava pro Neto assim, não, vai dar certo, a gente teve uma puta ideia, uma puta execução, não sei o quê. Então são, assim, né, o empreendedor, de manhã tá ótimo, à tarde tá uma porcaria, não sei o quê. Então a gente só se convence de que o seu produto é útil e tem mercado quando você vende a primeira vez, certo? Uhum. Mas mesmo assim, eu acho que o Decode ainda está muito à frente do direito no Brasil. Porque, por exemplo, eu também demonstrei no escritório de advocacia bem maior e que é muito mais engessado e eles ficaram com, não, mas não sei o quê, mas como é que a gente vai fazer uma tradução automática para os nossos clientes? Então, assim, eu sinto que os nossos clientes hoje são aqueles clientes... Como é que são aquelas fases que... lançou o iPhone da Apple. Early adopters, exatamente. Então a gente ainda tá falando com os early adopters. Exatamente. E aí, quando a gente tiver tração e tiver, né, volume e histórico, aí eu acho que os grandes escritórios vão realmente aproveitar. Mas foi essa história e... Pode ligar, pode mandar vários áudios desses. Mas você ficou com medo de ter ferrado tudo, né? Fiquei. Achei que tivesse traduzido, tipo, mostrei aqui pro Ministério Público e traduzi o ministro pra banana. Tipo, acabou com a nossa reputação no mercado. Legal, Bruna. E só pra gente finalizar, próximos passos, o que você pensa, qual é o futuro do Decode? Olha, eu achei que eu fosse ter outras barreiras que a gente não teve no processo e não achei que a gente ia ter algumas barreiras que a gente está tendo. Então, o mais significativo para mim, o que a gente, né, pra gente que você está comigo no projeto, que a gente tem aprendido é assim, a objeção do medo da tradução automática, que é uma coisa ainda nova, no mundo muito tradicional do direito, porque o direito ainda é muito formal e tudo mais. Então, eu acho que conseguir quebrar essa objeção e fazer vários treinamentos da inteligência, então a gente já está separando um monte de tradução aqui para a gente fazer, então isso vai ser constante. E depois as melhorias incrementais, né? Então, hoje a gente só consegue traduzir o Word, depois vai ser PowerPoint, depois vai ser PDF, depois, então... e claro, feedback dos clientes, é isso que você fala também quando você dá palestra de produto, né? Então, você só vai saber do que o seu cliente precisa, ele usando e ele falando para você, né? Porque qual o grande valor que a gente tinha pensado para o Decode? Em diminuir o custo. Mas o grande valor não é esse. A gente aprendeu com os nossos clientes que o grande valor é a diminuição de tempo. De tempo. Nesse processo todo. Né? Então, é claro que eles economizam 75%, 80%, 85% com o Decode, mas isso não é a principal dor deles, porque esse mercado não é um mercado, né, que não tem budgets altos e tudo mais. A principal dor dos nossos clientes é realmente a economia de tempo. Sim, o custo de oportunidade de um advogado ficar traduzindo ou jogando no Google ou esperando a tradução chegar para ele fazer a revisão, exatamente. Então, a gente tem aprendido bastante no caminho. Então, eu acho que é isso. Próximos passos, esse treinamento constante, ouvir muito feedback de cliente e conseguir quebrar essas objeções dos grandes escritórios. E tem que ter um próximo moonshot. Tem que ter um próximo moonshot que eu já tô... Não precisa falar. Não preciso falar. Mas aí eu acho que esse é um moonshot de verdade que vai levar vários anos. Mas, enfim, mas eu acho que assim, esse exercício do moonshot é muito interessante. Porque eu consegui, né, como empreendedora, junto com a Northern, a gente conseguiu chegar exatamente no moonshot que eu pensei. Mas, se a gente consegue chegar em outros projetos em 10% do moonshot, né, que eu também estudando isso, é muito mais do que você chegar no 100% sem fazer esse exercício. Porque o 100% tem essa limitação. Você pensa, eu não tenho milhões de dólares, eu não tenho uma equipe de 100 mil programadores e tudo mais. Então, fazer esse exercício é muito bom, porque se você chegar a 10% dele, já é mais do que o seu pensamento mais tradicional, né?
Então já tem um próximo moonshot, mas aí é exponencial, assim. Mas a gente vai, claro, usar o Decode como, né, como catapulta para isso. Mas, enfim, foi um processo muito legal e estamos aí. Legal, show de bola. E Obrigado. também, só pra gente terminar, eu queria meio que, não frustrar, mas assim, se você é empreendedor e ainda não virou unicórnio em uma semana, Cara, é normal. Tipo, você tem que bater em muita porta, você vai ouvir muito não, você vai fazer uma venda e você vai achar que aquela venda vai trazer 100 milhões de vendas e não, vai ficar um mês de novo parado com venda e depois você vai vender mais um, depois você vai... Então, assim, né, nossa experiência e eu acho que a gente, só pra finalizar mesmo, tirar essa imagem de que todo mundo vai ser Uber, de que todo mundo vai ser iFood, de que todo mundo vai ficar trilionário. Então, assim, calma, tranquilidade, né? Vamos aqui no Decode, a gente, e nas empresas, né, a gente sempre vai passo a passo, devagar, com consistência, com muita qualidade e a gente chega lá, né? legal. Quer mandar mais algum último recado? Ou esse Acho daí que já é foi? isso. Você acabou com a minha reputação de moça séria, falando palavrão. Não, mas depois eu compartilho o áudio. Eu vou pôr o link do sei, O YouTube, link do áudio. o link do áudio. Brincadeira. E quero convidar também quem se interessa por inglês jurídico, tradução jurídica. O canal do Descomplicando Inglês Jurídico no YouTube é o maior canal de inglês jurídico no Brasil. E a gente também vai ter o Neto como convidado lá para falar de tecnologia e tudo mais. Então já convido vocês a se inscreverem. E acho que é isso. Bruna, super obrigado. Valeu. Foi um prazer. Muito bom o nosso papo. Muito bom. Beleza, galera? A gente fica por aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal. A gente tem aí uma lista de vários empreendedores fera para trazer, para a gente bater papo, conversar sobre produto, tecnologia e vida real de empreendedorismo. Ouvir as histórias, porque nem tudo é alegria, mas quando dá certo é sensacional. Vocês viram o famoso atende porra. Vejo vocês nos próximos. Atende, cacete!